Queria agradecer a presença de todos do auditório, que garantem, mais uma vez, já tinha falado isso antes, garantem a publicidade do ato, nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Queria agradecer aos jurados pela paciência, foi uma instrução longa, debates longos, e mesmo assim todos se mantiveram atentos ao decorrer do processo. Queria agradecer também a todos os atores que participaram desse julgamento, seja da banca da acusação quanto da banca da defesa, apesar de ter tido intensa divergência de ideias, de teses e de argumentos, foram todos, na sua absoluta maioria do tempo, cordiais, com lhaneza, com educação, sempre debatendo ideias, nunca partindo para ofensa pessoais, o que tornou possível a boa condução desse trabalho. Então, feitas esses justos elogios, eu passo a leitura da sentença. O réu Paulo Cupertino Matias foi pronunciado às folhas 1016 e 1027, decisão mantida em segundo grau em acórdão de folhas 1243 e 1250, como incurso no crime do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal por 3 vezes. Ademais, os réus Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora e Eduardo José Machado foram pronunciados às mesmas folhas como incursos no crime do artigo 348, caput do Código Penal. Foi realizado o plenário da segunda fase do Tribunal do Júri nos dias 29 e 30 de maio de 2025. Após o encerramento dos debates, foram elaborados os quesitos pelo juiz-presidente, dos quais as partes tiveram conhecimento antes da aquisitação aos jurados e a eles não se opuseram. O relatório, passo a decidir. Preliminarmente, a parte defensiva aduziu nulidade por falta de exame de corpo de delito e inobservância da cadeia de custódia da prova. Primeiramente, os pedidos de prova feitos tempestivamente foram analisados cada qual em seu momento oportuno e apreciados de forma fundamentada, não havendo se falar em non liquet, ou seja, o seu não enfrentamento de qualquer pedido feito pelas partes, o que ademais restou consignado nas decisões de folhas 1782, 1783, folhas 2040 a 2041 e folhas 2136. Com efeito, mais uma vez, a defesa alega que teve cerceado seu direito de defesa porque não foram substituídas testemunhas arroladas às vésperas do plenário. Friso por oportuno que mesmo alguns pedidos defensivos feitos intempestivamente foram deferidos por entender que não havia prejuízo à marcha processual na busca pela verdade provável dos fatos, inclusive com manifestação favorável da parte acusatória. De outra banda, outros requerimentos restaram indeferidos por seus motivos correlatos, mas todos acompanhados da respectiva motivação, como quer o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal de 88. A própria defesa leu em debate para os jurados a decisão de folhas 2040 a 2041, que enfrentou e indeferiu os pedidos de forma fundamentada. Assim sendo, nenhuma nulidade a ser verificada. Ainda no tocante ao pedido de eventual quebra da cadeia de custódia, esse deve ser alegado concreta e fundamentadamente pela parte, o que não ocorreu no caso em apreço. Não houve qualquer impugnação provida de sustentação probatória, mas apenas alegações vazias e sem o mínimo de lastro de verossimilhança, baseadas em meras ilações e resignações. Não fosse o bastante, é entendimento assente na jurisprudência que eventual quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo haver prova do prejuízo nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que atende ao princípio da instrumentalidade das formas e o pade nullité sans griffe. O que, por todos os prismas que se olhe para esse processo, se mostra inexistente no caso em tela. Como bem pontuado pelo Ministério Público em a parte dos debates concedido voluntariamente pela defesa, não há qualquer prejuízo à defesa e ao julgamento ou eventual falta de perícia no spray de pimenta achado no local dos fatos, uma vez que sequer se negou a propriedade ou o uso do objeto. Assim sendo, nenhuma nulidade a ser reconhecida no presente processo. Não havendo outras questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, ou a presença de nulidade deva ser conhecida de ofício, passo ao exame do mérito. A aquisitação foi dividida em 3 séries, uma para cada réu. Primeira série, referente ao réu Paulo Cupertino Matias, em relação à vítima João Alcísio Miguel. Iniciada a primeira série de votação, seguindo a ordem do artigo 483 do CPP, o Conselho de Sentença respondeu positivamente ao primeiro quesito da materialidade,
bem como ao segundo quesito da autoria do crime pelo réu. A ato contínuo responderam negativamente ao quesito genérico, se absolviam o acusado, razão pela qual o réu está condenado pelo delito de homicídio consumado. Em seguida, responderam de forma individual positivamente aos quesitos das qualificadoras do motivo torpe, inciso 1, bem como o do recurso que dificultou a defesa da vítima, inciso 4. Em relação à vítima Miriam Selma Silva Miguel, iniciada a série de votação, seguindo a ordem do artigo 483 do CPP, o Conselho de Sentença respondeu positivamente ao primeiro quesito da materialidade do fato, bem como ao segundo quesito da autoria do crime pelo réu. A ato contínuo responderam negativamente ao quesito genérico, se absolviam o acusado, razão pela qual o réu está condenado pelo delito de homicídio consumado. Em seguida, responderam de forma individual positivamente aos quesitos das qualificadoras do motivo torpe, inciso 1, bem como do recurso que dificultou a defesa da vítima, inciso 4. Em relação, por fim, à vítima Rafael Henrique Miguel, iniciada a série de votação, seguindo a ordem do artigo 483 do CPP, o Conselho de Sentença respondeu positivamente ao primeiro quesito da materialidade do fato, bem como ao segundo quesito da autoria do crime pelo réu. A ato contínuo responderam negativamente ao quesito genérico, se absolviam o acusado, razão pela qual o réu está condenado pelo delito de homicídio consumado. Em seguida, responderam de forma individual positivamente aos quesitos das qualificadoras do motivo torpe, inciso 1, bem como do recurso que dificultou a defesa da vítima, inciso 4. Segunda e terceira séries, referentes aos réus Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora e Eduardo José Machado, o Conselho de Sentença respondeu negativamente ao primeiro quesito da materialidade do fato, com base no artigo 483, parágrafo 1º do CPP, encerrou-se a votação com a sua absolvição. Não havendo outras séries ou quesitos a serem feitos aos jurados, encerrou-se a votação, passo à dosimetria da pena, observando o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, ao réu Paulo Cupertino Matias. Na primeira fase, passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A conduta social do acusado deve ser negativamente valorada, considerando os depoimentos convergentes de múltiplas testemunhas e dos corréus que evidenciaram um padrão comportamental incompatível com o mínimo esperado nas relações familiares e sociais, tendo relatos sólidos e coerentes de agressões contra sua ex-mulher Vanessa e sua filha Isabela. Essa majoração é amplamente aceita pela jurisprudência, como se pode ver por todos do seguinte julgado, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e aí cito o agravo regimental no agravo em recurso especial 2.786072 do Alagoas, relator ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado 4 de fevereiro desse ano de 2025. Ademais, no tocante às consequências do delito, a avaliação negativa dessa circunstância judicial se mostra superior àquele inerente ao tipo penal, eis que a ação do agente gerou abalo psicológico não apenas à família da vítima, que foi drasticamente reduzida pela perda de 3 de seus membros em apenas um evento vespertino, o que se pôde notar claramente do depoimento da senhora Maria Gorete Silva Carvalho, cunhada, irmã e tia, respectivamente, das vítimas, e da senhora Camila Patrícia Miguel, que perdeu os pais e o irmão, e ainda uma adolescente que fica órfã. Mas, igualmente, a família do próprio réu, diante do descomunal abalo psicológico demonstrado no depoimento da filha do acusado, Isabela Tibicherani Matias, e sua ex-mulher, Vanessa Tibicherani de Camargo, inclusive, mencionando a ausência de referência paterna que o filho caçula do acusado padece diariamente. O abalo psicológico de grandezas desproporcionais admite a majoração da pena base, como se pode ver por todos, do seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e aí cito o agravo regimental no agravo em recurso especial, número 2.689.267 do Tocantins, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 10 de nove de 2024. As circunstâncias do crime também admitem a majoração da pena base, uma vez que a forma de execução do delito é mais grave do que aquele previsto no preceito secundário do delito. Isso porque o crime foi cometido na presença da filha do réu, namorada e nora das vítimas, e agravado pela imediata fuga do acusado por anos do distrito da culpa, valendo-se de documento falso e outra identidade. A execução exacerbada do delito e a fuga do local do delito admite a majoração da pena base, como se pode ver por todos, do seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e aí cito o agravo regimental no agravo em recurso especial 2.481.805 do Sergipe,
Relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, 5ª turma, julgado em 13/8/2024. Por fim, a culpabilidade igualmente é vetor que merece valorar negativamente a pena base, pois mais grave do que aquela inerente ao tipo penal, já que a reprovabilidade da conduta se mostra por demais censurável diante da avultada quantidade de disparos efetuadas pelo acusado, matando um núcleo familiar inteiro de forma intensa, com agressividade e brutalidade. A extrema violência e os diversos disparos de arma de fogo admitem a majoração da pena base, como se pode ver por todos do seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e aí cito o agravo regimental no agravo em recurso especial número 2.880.734 de Minas Gerais, relator ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª turma, julgado no dia 6/5/2025. Os antecedentes do acusado são neutros, eis que tecnicamente primário, o motivo do crime já foi utilizado para qualificar o delito, não podendo ser novamente utilizado sob pena de indevido bis in idem, a personalidade é neutra e, por fim, o comportamento das vítimas igualmente neutro, eis que elas em nada contribuíram para a conduta criminosa. As circunstâncias judiciais negativas, devida e concretamente fundamentadas, merecem majoração na fração de 1/3 cada uma, eis que todas mais graves do que a normalidade do tipo penal, dentro das margens estipuladas pela jurisprudência e doutrina, escoradas no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Assim sendo, partindo do mínimo legal para a base de cálculo, fixo a pena basilar em 28 anos de reclusão, me valendo do motivo torpe como qualificadora do delito. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Por outro lado, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima passa a ser usada como circunstância agravante, com fulcro no artigo 612, a linha C do Código Penal, majorando-se em 1/6. Por conseguinte, fixo a pena intermediária em 32 anos e 8 meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena. No tocante ao concurso de crimes, o caso é de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, uma vez que há pluralidade de condutas que gerou uma pluralidade de resultados criminosos. Não se pode admitir uma conduta apenas como pleiteia a combativa defesa, a uma porque foram efetuados diversos disparos contra diversas pessoas, causando diversos resultados morte. Há duas porque a motivação que levou o acusado a matar uma das vítimas, Rafael, foi diferente daquela que ocasionou a morte das outras duas vítimas, João e Miriam, tal como reconhecido pelos jurados, o que mostra os desígnios autônomos do acusado. Em suma, as ações foram distintas e derivadas de causas distintas. Nesses termos, o caso é de cúmulo material. O caso é de cúmulo material por 3 vezes, como dispõe o artigo 69 do Código Penal. Com isso, estabeleço a pena definitiva em 98 anos de reclusão. Considerando o quantum de pena aplicado, o regime inicial deve ser o fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Passo ao dispositivo. Ante o exposto, em observância à soberania dos vereditos assegurados pelo artigo 5º, 38C da Constituição de 88, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e seguido da pronúncia para condenar o réu Paulo Cupertino Matias como incurso no crime do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, por 3 vezes, em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a pena final de 98 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ademais, absolvo os réus Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora e Eduardo José Machado dos crimes a eles imputados nesse processo, com base no artigo 483, parágrafo 1º do CPP, pelo não reconhecimento da materialidade do delito. Considerando o quantum de pena aplicado, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, bem como a concessão do sursi penal nos termos do artigo 77 do Código Penal. Considerando o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no tema 1068, cumpra-se imediatamente a pena, expedindo-se o necessário. Com o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados, comunique-se o cartório eleitoral, expedindo-se o necessário. Custas a cargo do acusado, nos termos do artigo 804 do CPP, deferida desde já a gratuidade de justiça, sentença publicada em plenário, registre-se, comunique-se. Nesse ato, agradecendo novamente a presença dos ilustres membros da advocacia, do Ministério Público, dos serventuários de justiça, dos oficiais de justiça, da Polícia Militar, dos jurados e todos os demais circunstantes, dou por encerrados os trabalhos. Os senhores estão todos dispensados. Uma boa noite a todos.